Olá, mais uma vez, seja bem-vindo e agora cada dia mais próximo do dia 4 de outubro, que é o dia da escolha unificada de conselheiros tutelares em todo o Brasil. Esse vídeo não estou gravando para responder nenhuma questão sobre o processo de escolha, a exemplo dos vários que eu gravei durante os últimos meses. Nesse vídeo eu quero mais que te desejar boa sorte e sucesso nesse pleito do dia 4 de outubro. Na verdade, o que eu quero desejar é que em você sendo escolhido pela sociedade para zelar por direitos humanos nos próximos 4 anos, que a sua experiência como conselheiro tutelar seja tão fantástica e transformadora como foi a minha experiência. Eu costumo contar nas palestras que eu tenho ministrado aí em mais de 220 municípios em 23 estados que ter ocupado essa função mudou a minha história. Eu, de fato, vim ocupar essa função como a maioria, sem ter aquela visão ampla e perfeita da função de conselheiro tutelar. Na verdade, eu faço parte daquele grande grupo de conselheiros tutelares que entrou para a função achando que o conselho tutelar era uma coisa e, na verdade, ele era outra. Quem já ouviu a minha história sabe que eu fui ocupar a função de conselheiro tutelar achando que o conselho era como um programa de atendimento, que ia, por exemplo, trabalhar com adolescentes e usuários de drogas. Eu participei de um movimento na Igreja Católica durante muitos anos e esse movimento trabalhou por um período com usuários de drogas, em especial o jovem, o adolescente, algumas crianças. E um dia, quando abriu inscrição para o processo de escolha de conselheiros aqui na minha cidade, eu moro numa cidade chamada Ibiporã, Terra Bonita em Tupi-Guarani, que fica aqui na região metropolitana de Londrina, no norte do Paraná. Quando abriu-se as inscrições, eu vi uma oportunidade de estar lidando com essa mesma problemática, com esse mesmo público no conselho tutelar. Um grande engano, né? Acho que a maior parte das pessoas que passaram pelo conselho tutelar sentiram isso, né? Adentraram o conselho, começaram a trabalhar no órgão sem saber de fato quais eram as atribuições do conselho tutelar. E eu faço parte de uma geração que teve ali que abrir picada, construir o caminho, porque havia pouquíssima informação sobre o que eram as atribuições do Conselho Tutelar, quais eram as atribuições do Conselho Tutelar. Eu lembro que nós tínhamos alguns escritos do grande mestre, o Edson Seda, mas era ainda muito pouco. Nem o Google era tão bom como hoje. Hoje você procura e consegue encontrar respostas para muitas questões na internet. Eu faço parte de um grupo de conselheiros que teve que construir o conhecimento. E aí, com o tempo, eu fui acumulando esse conhecimento e o transformei numa bibliografia hoje que soma 9 livros sobre conselho tutelar. Quer dizer, não dá para esconder que é uma grande paixão. Sou apaixonado pelos direitos humanos de crianças e adolescentes e sou apaixonado pelo conselho tutelar, porque eu acredito na força transformadora que um conselho tutelar eficaz tem. Por isso essa decisão, Eu costumo encerrar alguns vídeos que gravo para a internet ou até algumas palestras falando que na nossa história decidimos muitas coisas. Eu decidi trabalhar por conselhos tutelares fortes e eficazes. É porque eu acredito de fato que o conselheiro tutelar, quando é formado, é capacitado e de fato traz em si esse desejo de transformar a sociedade, ele consegue de fato restaurar muita coisa, colocar muita coisa em seu lugar e fazer a diferença na vida de crianças, adolescentes e suas famílias. Então você que é candidato, ânimo, não perca um momento sequer e peça o voto, faça a sua campanha e que nesse dia, se for a vontade de Deus, que você seja escolhido de fato para ocupar essa função. Para exercer essa função, eu penso que é importante 2 coisas. A primeira coisa, eu quero exemplificar através de uma música. Eu separei aqui um trecho de uma música do Rapa, Eu vou ler um pedacinho porque é muito bacana. Olha lá, ó. Se você não aceita o conselho, te respeito. Resolveu seguir, ir atrás, cara e coragem. Só que você sai em desvantagem, só porque você não tem fé. Então, uma coisa importante para o desenvolver das atribuições do Conselho Tutelar é fé. Eu não consigo ver a atuação eficaz de um conselheiro e do seu conselho se entre esses pares não houver fé e esperança.
Em especial, fé, acreditar que é possível mudar. E esperança também. Se você, como conselheiro tutelar, não acredita que mesmo aquele menino infrator, reiteradas vezes infrator, pode ser transformado pela aplicação de medidas, já te digo de antemão, você está no lugar errado. Da mesma forma, aqueles que são favoráveis à redução da maioridade penal, né? Já falei isso em outro vídeo. É uma incoerência. Conselheiro tutelar favorável à redução da maioridade penal significa que não tem esperança naquilo que o Estatuto da Criança e Adolescente pode produzir. Diz que são duas coisas necessárias para o bom desenvolver da função. Primeiro é fé. Se você está indo sem fé, você já está em desvantagem. Mas a segunda coisa importante, tão importante quanto fé, é conhecimento. Esse processo de escolha, ele foi um pouco diferente em alguns municípios, que se preocuparam em capacitar os conselheiros, os candidatos ao cargo de conselheiro tutelar no processo. Eu mesmo estive em vários municípios em todo o Brasil, palestrando ou já capacitando os candidatos ao cargo de conselheiro tutelar. Isso é um tanto inédito, né? Eu fico pensando, puxa, em tantas profissões, para você desenvolver aquela função, você tem que estudar antes. Mas não é verdade? Para você ser dentista, você trabalhar como dentista, tem que ter feito um curso prévio, não é? Uma graduação prévia. Para você ser um advogado, não só tem que ter a graduação, mas passar no exame da ordem. Para você ser professor, você tem que ter um curso de magistério, de pedagogia, ou de licenciatura. Porque para ser conselheiro tutelar, muitos municípios não pensam nisso, fazem o processo, colocam, dão posse aos membros sem capacitação. Olha, sem conhecimento, não dá para desenvolver bem o trabalho. Aí você vai talvez seguir aquilo que o conselho tutelar anterior fazia. Eu conheço muitos conselhos tutelares que vão fazendo aquela fotocópia mal tirada do último conselho que passou, repetindo as mesmas práticas, sem parar para pensar. Isso é atribuição do conselho tutelar? Busque o conhecimento. Exija capacitação de qualidade, capacitação que de fato seja centrada na prática do direito da infância e da juventude, que eu digo para você, não está só no estatuto. Eu lembro que alguns meses atrás, num evento em Bento Gonçalves, eu tive o prazer de lançar 2 livros simultaneamente. Um desses livros era sobre as 20 atribuições do Conselho Tutelar. E quando postamos na internet que o livro trataria das 20 atribuições do Conselho Tutelar, muitos conselheiros tutelares começaram a comentar, antes do lançamento do livro, quais seriam as 20 atribuições, porque geralmente lê ali, no artigo 136. Quantas atribuições tem no artigo 136? Tem 11 incisos, né? Quer dizer, 11 atribuições. Calma lá, o ano passado foi acrescentado mais um inciso, mais uma atribuição, são 12. Mas eu estou dizendo que são 20. Bom, se você lembrar que também tem o artigo 95, que fala da fiscalização das entidades, sobe para 13. Né? Então, quais são as 20 atribuições? Conhecimento. Conhecer o estatuto e as suas atribuições, as atribuições do Conselho Tutelar, mas é preciso lembrar que o Conselho Tutelar precisa conhecer outras legislações, como o Código Penal, o Processo Penal, enfim. Não tem como desenvolver um bom trabalho sem informação, sem capacitação para o trabalho. E hoje você conta aí com uma razoável literatura sobre o Conselho Tutelar. Eu mesmo sou autor de 9 livros sobre as atribuições do Conselho Tutelar. Mas existem outras literaturas. Eu estou sempre aqui na minha mesa com vários livros e eu separei aqui esses 3 livros para mostrar para você. Bom, o primeiro livro da série O que Fazer Quando, que nesse momento encontra-se esgotado. Inclusive esse das 20 atribuições também está esgotado, mas logo vai voltar e você vai conseguir adquirir pelo portal. Mas eu posso mostrar também o livro da Maduca. Olha aqui, conta a história dela. A Escolha do Melhor Caminho. É um livro interessante. E num evento que eu participei lá no Nordeste, um conselheiro tutelar chamado Romero Silva fez o lançamento deste livreto, aqui um pouquinho menor, né, que fala aí de 7 pontos sobre o Conselho Tutelar, muito bacana. Hoje existe literatura a respeito de Conselho Tutelar e você pode buscar informação no portal do conselhotutelar.com.br, há muita coisa para você explorar aí, né? Enfim, esse vídeo final, né, sobre o processo de escolha, né, eu quis gravar para desejar para você exatamente isso. Sucesso, boa sorte, mas que em você sendo eleito, que seja uma experiência incrível, como foi a minha experiência. Te desejo isso. No mais, a desejar para você sucesso.
que nesse dia 4 de outubro, de fato, o melhor para a infância e juventude aconteça no seu município, que aqueles que vão se esmerar mais para zelar por direitos humanos sejam escolhidos aí na sua cidade. Um grande abraço, sucesso e boa sorte!